mais uma aula nossa de resistência de materiais, certo? A gente vai resolver um item lá da nossa listinha de diagrama de esforço cortante, certo? O item escolhido dessa vez é o item C, certo? Que já é um item conhecido nosso de outras listas quando estávamos trabalhando com o diagrama do momento fletor, certo? Como a gente já falou na outra aula, certo? De esforço cortante, é necessário que a gente comece primeiro pelos cálculos das reações, certo? Então vamos lá. Cálculo das reações. A gente já está cansado de saber, certo? Que para a gente calcular as reações de uma estrutura, de uma viga isostática, ou seja, uma viga que possui apenas dois apoios, a gente vai utilizar três equações, certo? As equações de equilíbrio, que são elas: somatório nas forças no eixo x igual a zero, somatório das forças no eixo y igual a zero e somatório do momento fixo em um ponto igual a zero, certo? Primeiro, vamos lá. Somatório das forças em x igual a zero, certo? Vamos lá. Olhando aqui para a nossa viga, certo? Para a nossa viga isostática, certo? Ela possui quantos apoios? Possui este apoio e este apoio. Vamos chamar esse apoio de A, certo? Vamos colocar um Azinho aqui e chamar esse apoio de B. Beleza? Vamos lá. O apoio A é um apoio do primeiro gênero, certo? Ou seja, ele só vai ter reações no eixo Y. Vamos desenhar aqui VA, porque só vai ter reação vertical, certo? Já o apoio que a gente denominou de B, ele é um apoio do segundo gênero, ou seja, ele vai ter tanto reação no eixo Y, que a gente vai chamar de VB, por ser vertical, como vai ter no eixo X, que a gente vai chamar de horizontal B. Beleza? Feito isso, a gente já analisou os apoios e nomeou, certo? Colocou o nome nos nossos apoios. Vamos lá. Quais são as forças que estão sendo aplicadas, seja ela carga, ou seja ela reação, que está sendo aplicada na minha estrutura, que está no eixo X, ou seja, que seja horizontal? Aqui nós só temos HB, certo? Logo, HB deve ser igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma outra força, certo? Para que possa compensar ou somar com HB. Então HB vai ser igual a zero. Segundo ponto. Somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Certo? Vamos lá. As forças em Y, certo? São aquelas forças que estão na vertical, certo? As forças que estão na vertical são forças que apontam para baixo ou que apontam para cima. E o somatório delas tem que ser igual a zero. Vamos lá. Nós podemos já, para antecipar algumas partes, dizer que aqui as forças que apontam para cima devem ser igual às forças que apontam para baixo, certo? Ou seja, nós já podemos partir e dizer que VA mais VB é igual a 10 kN mais, aqui pessoal, vamos fazer aquela continha que a gente faz sempre aqui nas nossas aulas, certo? Qzão é igual a Qzinho vezes L. Qzão é igual a 3 kN por metro, L é igual a 3. Qzão é quanto? 9 kN, certo? Ou seja, essa carga toda aqui é uma carga de 9 kN. Vou acrescentar aqui, ó, 9 kN, certo? Logo, temos que VA mais VB é igual a 19 kN. Aqui nós temos a nossa primeira equação do sisteminha básico que a gente encontra nas vigas isoestáticas, certo? Agora, terceiro e última equação de equilíbrio é o somatório nas forças de um ponto.
E aí, pessoal, o que é que eu indico, certo? Eu indico que a gente pegue um ponto que facilite os nossos cálculos. É sempre interessante pegar um ponto que é um apoio já, certo? Que aí a gente já vai ter apenas um apoio na hora de se calcular este momento, certo? Porque quando a gente escolhe este ponto, todas as forças que estão aplicadas neste ponto vão ter distância igual a zero. A gente sabe que momento é força vezes distância. Se a distância é igual a zero, logo o momento é igual a zero. Beleza? Eu vou escolher o ponto B pela facilidade de não ter balanço e a gente ter uma explicação mais rápida dessa questão e facilitando assim os nossos cálculos, certo? Vou escolher aqui o ponto B para fazer, certo? Vamos lá. Após escolher o ponto, é interessante que a gente escolha qual sentido vai ser negativo. Eu vou chamar o sentido anti-horário de negativo, certo? O sentido anti-horário é o sentido negativo. Vamos lá. Vamos começar da esquerda para a direita, certo? Lembrando que o sentido é aquele, eu não estou no diagramamento fletor, então tanto faz por onde eu vou entrar no momento. Contando que eu fixe essa minha convenção. Então, tanto eu poderia entrar pela esquerda, como eu poderia entrar pela direita. Beleza? Então, vamos lá. 10 kN. Qual é a distância que está sendo aplicada? Mais 3, 6. Mais 2, 8. Ou seja, a força de 10 kN, certo? A força de 10 kN está sendo aplicada a 8 metros do meu ponto de apoio, certo? Vamos lá. Analisando aqui, ó. A força de 10 kN vai gerar um momento em que sentido? Anti-horário, beleza? Ou seja, vai ser negativo, certo? O meu VA, ó, vai gerar no sentido horário, certo? Se é no sentido horário, nós vamos ter que ele é positivo, ou seja, mais VA vezes 6 metros. E aí nós temos essa carga distribuída que para este momento, na hora de calcular as reações, certo? A gente pode trabalhar como se ela fosse uma carga pontual, uma carga de 9 kN. Qual é a distância dessa carga de 9 kN para o ponto B? Olha aqui, ó, é 3 metros toda a carga até o ponto B, ou seja, se a metade de 3,5, ou seja, menos 9 kN vezes 1,5 metros. Isso tudo aqui tem que ser igual a quanto? Isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza? Tá montadinho aí, né? Então eu vou trocar de pincel para que a gente vá fazendo as contas, certo? 10 vezes 8, 80. Ou seja, 80 kN metro. Mais VA vezes 6 metros. Menos 9 vezes 1,5 dá 13,5 kN igual a zero. Beleza? E aí a gente vai agora, ó. Coloca o VA para o lado esquerdo. E aí passa tudo que não é incógnita para o lado direito, ou seja, passar o 80 e o 13,5, que eu vou somar logo, vai ficar 93,5 kN metro. Papoco metro com metro, VA vai ser igual a 93,5 kN sobre 6, ou seja, 15,58 kN. Ou seja, que é a nossa segunda equação. Beleza? Para finalizar, a gente vai aplicar o substituindo 2 em 1. Ou seja, nós vamos ter já que VA é igual a 15,58 kN e temos que VA mais VB é igual a 19 kN. Lembre-se, pessoal, que esse valor aqui é aproximado, certo? Mas eu estou tratando como se fosse igual já a partir daqui, beleza? Ou seja, temos que VB é igual a 19 kN menos 15,58 kN. Isso vai dar 3,58
42 kN. Beleza, então nós temos as nossas reações que eu vou colocar aqui, certo? Nós temos que VA é igual a 15,58 kN e temos que VB é igual a 3,42 kN. Redesenhando aqui, ok? Temos que VA é 15,58 e VB 3,42. HB como é igual a zero, eu preferi não desenhar, ok? Na primeira aula, certo, que eu postei aqui no YouTube, eu tentei fazer de uma forma meio que intuitiva, certo? E percebi que durante a aula do Google Meet, as pessoas não, os nossos alunos, vocês, não conseguiram perceber muito bem essa forma aqui intuitiva, certo? Então eu decidi aqui, como eu mostrei na aula do Google Meet, fazer da forma passo a passo, certo? Indo ponto a ponto, para que a gente tente demonstrar essa construção, certo? Então vamos lá, vamos acrescentar mais uns pontos. O primeiro ponto que a gente acrescenta é o ponto C, certo? Que é o ponto da extrema esquerda, e vamos acrescentar outro ponto que é no começo da carga distribuída, certo? Isso a gente já viu durante as aulas, o porquê desses pontos estarem onde estão, certo? Para que a gente possa fazer o diagrama de esforço cortante. Como eu falei para você, a gente não vai fazer da forma intuitiva, então eu vou fazer os cálculos desse lado da lousa e aqui embaixo eu vou fazer o desenho. Então vamos aqui para os esforços cortantes. Vamos lá. Analisando ponto a ponto, certo? Aproveitando a estrutura que só tem 4 pontos, para dar uma facilitada, para que vocês entendam de forma rápida e prática, certo? Vamos lá, da esquerda para a direita, certo? Lembrando que tem a convenção, certo? De entrando da esquerda para a direita. A convenção, quando eu entro da esquerda para a direita, é a convenção mais usual. Para baixo, negativo, para cima, positivo, certo? Então vamos lá, começando pelo ponto C. Vamos lá, eu vou chamar de cortante. Olha aqui, ó, olha essa nomenclaturazinha que eu estou usando, certo? Cortante do ponto C, aqui é o ponto, aqui é o cortante do ponto C à esquerda, certo? Vamos lá. Existem cargas à esquerda do meu ponto C? Não, se não existem cargas, logo o meu cortante é igual a zero. Agora vamos para o nosso cortante do C à direita. Ou seja, eu vou somar o cortante do C à esquerda mais a carga que está nele. Tem uma carga no ponto C? Tem. Uma carga pontual de 10 kN. Ou seja, eu vou somar 10 kN apontando para baixo é positivo para negativo. Olha aqui, a convenção apontou para baixo é negativo, ou seja, apaga aqui menos 10 kN. Ou seja, eu tenho que o cortante do ponto C à direita é igual a menos 10 kN. Beleza? E aqui nós temos tudo do ponto C. Vamos lá. Próximo ponto é o ponto A. Cortante do A à esquerda. Vou pegar o cortante do ponto C à direita, menos 10. Certo? Cortante do ponto C à direita, mais as cargas que estão entre C e A. Tem cargas entre C e A? Não tem, então vai ser igual. Então é menos 10 kN. Cortante do A à direita, olha aí, repito o cortante do A à esquerda, certo? Mais as cargas que estão sendo aplicadas no ponto A. Quais são as cargas sendo aplicadas aqui no ponto A? VA, 15,58 kN. Está apontando para onde? Está apontando para cima, logo é positivo. Ou seja, mais 15,58 kN.
Quanto é o cortante do A à esquerda? Menos 10. Mais 15. Vai dar 5,58 kN. Positivo. Beleza? E aí a gente tem os cortantes do ponto A. Certo? Qual é o próximo ponto? O próximo ponto é o ponto D. Vamos lá. O ponto D, olha aqui, como tem uma coisinha bacana para a gente dar aquela economizada, certo? No ponto B, existem cargas pontuais no ponto B? Não, se não existem cargas pontuais no ponto B, logo o cortante do ponto D à esquerda é igual o cortante do ponto D à direita, ou seja, nós vamos ter só um cortante. Olha que massa! E aí, qual é o cortante? Repito, o cortante do A à direita, certo? Que foi 5,58 kN, certo? E aí, percebe, tem alguma carga entre o ponto A e o ponto D? Não, se não tem, então o cortante do ponto C, o cortante do ponto D à esquerda é igual ao cortante do ponto D à direita, que é igual a 5,58 kN. Beleza? E aí nós temos o ponto D. Para finalizar, nós vamos ter o ponto B, certo? Vamos lá. Cortante do ponto B à esquerda. Ó, pessoal, lembra aqui, ó, olha para cá. No ponto B tem carga pontual aplicada diretamente nele, certo? Ou seja, o ponto B, o cortante do B à esquerda vai ser diferente do cortante B à direita. Então vamos lá. Cortante B à esquerda, repito, o cortante de D à direita, certo? 5,58. E aí, veja se tem alguma carga entre o ponto D e o ponto B. Tem, então carga distribuída, ó, de 3 kN por metro vezes 3 metros. Essa carga, ela vai fazer com que desça 9 kN. 3 vezes 3, 9, beleza? Ou seja, menos 9 kN, certo? E aí, 5,58 kN menos 9, menos 3,42 kN, certo, pessoal? E aí, nós vamos para o cortante do ponto B à direita, certo? Observe, cortante do ponto B à direita só vai ser diferente do ponto B à esquerda porque tem uma carga pontual sendo aplicada no ponto B. Vamos lá, repito o cortante do ponto B à esquerda, menos 3,48 kN, certo? E aí tem essa carga que está apontando para cima. Pela conversão que eu estou usando, apontou para cima é positivo, certo? Ou seja, eu vou somar mais 3,42 kN. Menos 3,42 mais 3,42, zero, certo? Observem aqui, como eu falei para vocês na aula passada, que eu postei aqui no YouTube, certo? Para o cortante estar correto, certo? Ele tem que começar e terminar em zero, certo? Se o nosso cortante começou e terminou em zero, sendo uma estrutura isoestática, certo? Ele está correto. E agora vamos fazer o desenho do nosso gráfico aqui, ó. Olha aí como ficou mais molezinho. Eu vou aproveitar isso para as outras aulas, certo? Eu vou trabalhar desse jeitinho, certo? Aí a gente vê que o ponto C, o ponto A, o ponto D, o ponto B está mais ou menos reto aqui embaixo, a linha, certo? Desculpa a falta de imperfeição no desenho. Vamos lá. A esquerda do ponto C, ou seja, o ponto C, esse aqui, vai ser zero. Ó, a esquerda do ponto C. Só que a direita do ponto C é menos 10, ou seja, desce menos 10. Vem. Vou desenhar o gráfico de vermelho hoje, certo? Beleza? E aí temos o ponto A, que começa em menos 10, certo? A esquerda do ponto A é menos 10 kN. E a direita do ponto A é 5,58, ou seja, 5,58
kN. Olha aí, a esquerda do ponto D, 5,58 kN. A direita do ponto D também 5,58 kN. Então ele fica fixo. Só um pontinho, certo? E aí no ponto B temos que a esquerda é 3,42 kN e a direita é 0. Agora, pessoal, como eu falei, ó, esquerda, direita, de direita para a esquerda, ó. Esquerda, direita, de direita para a esquerda. Esquerda, direita é só um ponto, certo? Ó. É a mesma para a esquerda. E aí está desenhado o nosso gráfico, certo? Para ele ficar terminado direitinho, certo? Você vai colocar o sinal para cima é positivo, para baixo é negativo, certo? E aí você faz aquela achura bacana. Beleza? Esse é o nosso gráfico do diagrama de esforço cortante, chamado de IDEC, certo? Está resolvido o item C dessa nossa segunda lista de diagrama de esforço cortante. Espero que vocês estejam todos bem, em paz e com bastante saúde. Estou ansioso para que as aulas em sala voltem logo, certo? Até mais, saúde e paz.